Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do Fundo Sequoia Propriedades, é o SEQR11, né? O SEQR11, relatório gerencial de maio de 2023. Fundo aí varejo, né? Tem mais varejo aí do que outra coisa, né? Tá ok, então vamos lá então, o relatório vai estar na descrição do vídeo, você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, mas antes queria te pedir aí que você se inscreva no canal, né, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante pra gente, tá? E o link também do nosso grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Vamos lá então, Sequoia Renda Imobiliária, Sequoia 3. Então aqui alguns destaques aqui do resumo, né, já começa pelo resumo do mês, teve reajuste aí do contrato do imóvel em Jandira, né, pela Roma Oeste, né, a locatária. E os dividendos que foram pagos ontem, dia 15 de junho, foi em torno de R$ 1.150.000 pagos aí aos cotistas, em torno de 69 centavos por cota, né, o fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil no mês subsequente ao mês que ele faz referência, então anunciou no dia 7 de junho e paga no 10º dia útil do mês subsequente, pagou então ontem, dia 15 de junho. Aqui o cartão gestor, né? Então aqui tem toda a questão econômica nesses primeiros parágrafos aqui, eu não vou entrar nesse mérito, né? Só aqui na questão aqui do IFIX, né? O fundo, o índice dos fundos imobiliários, né? A referência para a gente poder saber, né, a temperatura aí em relação aos fundos foi de 5,43%, uma alta aí no mês de maio. Em relação aqui ao Sequoia, né, então o fundo fechou a 61,44 mês de maio, com uma valorização ainda mesmo assim de 2,4%. Em relação a abril, mais, o fundo ainda está bem descontado, quase 32% abaixo do seu valor patrimonial. Aqui, inclusive, está o valor de mercado por metro quadrado, né, a média de 2.472, né, e ele fala aqui sobre os locatários, né, permanecem com qualidade, solidez, né, nas operações dos imóveis, né, então aí estão bem ainda saudáveis financeiramente. Fala também aqui em relação aos aluguéis, né, que não estão em dia, inclusive, né. Em nenhum dos 5 casos é possível construir imóveis semelhantes, né? Então, o investidor que adquire cota do Sequoia, a preço de mercado, está comprando a fração do portfólio com quase 32% de desconto ao que ele vale realmente aí no mercado, né? Então, por isso que ele fala isso em relação aos valores que estão bem abaixo aí em relação ao mercado, tá? Então, dentro do portfólio do Sequoia também fala aqui mais uma propaganda, né, do fundo, né? Claro que ele não vai dizer, não vai falar mal dos próprios imóveis, né? Mas os imóveis são esses daqui, ó, tempo de permanência inclusive dos locatários, tá em média aí, né, 4,2 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos, né, que o fundo tem, são 5 contratos, né, o que vai em si mais próximo agora do Atento da Penha, imóvel da Penha aqui no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E o mais longo aqui é o Atento Madureira também, mesma empresa desse contrato aqui, mas no bairro de Madureira, próximo também da Penha, da Mag e da loja Habitarte, 5 também, 3 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos. Então, que está mais aí já, em torno de 9, 10 meses aí para vencer, o Atento da Penha, né? O contrato que de 10 anos, né? Já está 9,2 anos aí em andamento, né? E tem mais aí aproximadamente 10 meses aí pela frente. Vamos ficar atento em relação a essa renovação também, né? Vamos acompanhar o fundo aqui para a gente poder ficar atento a essas renovações, né? Aqui o fundo, como a gente vê, ele não tem uma diversificação em relação aos seus nem a imóvel, nem a inquilino, né? Não tem essa diversificação, mas são contratos, como a gente verifica que a maioria deles, né, são contratos longos, né? São dos 5 contratos, 3 aí são de praticamente de longa duração, né? Então é o que mitiga um pouquinho o risco, né? Mas a gente verifica que ele tem uma concentração aqui em apenas 4 locatários, né? Porque a Atento ela está aí em 2 imóveis. E os imóveis são mono-usuários, né? Mono-inquilinos. Então também é uma das questões do risco, só que aí são empresas que pagam em dia, né? Como ele fala aqui embaixo, né? Então está em dia os aluguéis, nunca tiveram problema com relação a isso, né? Então
em relação à saúde financeira do fundo, né, ele acaba aí não tendo problema, inclusive, para repassar os índices inflacionários dos contratos, né? Também é importante isso aí. Inclusive, o último contrato foi reajustado agora, né, do imóvel de Jandira, do contrato da Roma Oeste, e já reduziu, inclusive, o patamar aqui de desconto, né, dos contratos de 14% para 7%. Né? Então, o fundo acaba tendo aí prós e contras em relação ao seu portfólio. O fundo, inclusive, já distribuiu quase 30 milhões de reais desde o IPO, né, para os cotistas. Né? O IPO acho que foi no início de 2021. E dentro da expectativa de rendimentos para os próximos meses, né, a guindas de distribuição, inclusive, aumentou aí vai aumentar a partir de mês que vem, né? Tava aí até esse mês de maio entre 67 e 72. E após a renovação, então, possivelmente aí do imóvel de Jandira, né? A expectativa de distribuição até dezembro está entre 69 e 74. Ele já vem praticando esse mínimo aqui de 69 já há 3 a 4 meses, né? A gente vai verificar mais para baixo no histórico de distribuição. Então, o fundo, então, aqui, como a gente verifica, já vem distribuindo 69 centavos desde dezembro de 2022. Então, aumentou aí a expectativa de distribuição no máximo 74 centavos, possivelmente. A próxima distribuição já vem acima dos 69, né? Essa expectativa, inclusive. Bom, não tem. Possivelmente também a gente vai ver mais para baixo que em relação a distribuições extraordinárias, né, por conta da equalização aí de final de semestre, né? Provavelmente não tem nenhuma surpresa. A surpresa pode ser esse aumento aí, acompanhando realmente a expectativa de distribuição até dezembro, né? As informações aqui do fundo vêm no meio do caminho, né, do relatório. Quem gere é a Sequoia Fundo de Investimento, administrado pela Vortex DTVM, e o fundo tem o ticket de negociação na Bolsa de Valores SEQR11, tem desde fevereiro de 21, como eu falei, né, início de fevereiro. Tem aí um pouco mais de 1.600.000 cotas emitidas, público-alvo investidores em geral. Tem taxa de administração e gestão aqui de 1,24% sobre o patrimônio líquido, que isso aí vem abatido mês a mês, né, nos relatórios, e a taxa de performance também tem aqui de 20% sobre QCD IPCA mais 5,5%. E o patrimônio líquido do fundo atual, né, um fundo pequeno, 150 milhões de reais, e o valor patrimônio líquido por cota, ou o valor patrimonial da cota, 90,26, e encerrou então aí maio a R$ 61 e alguma coisa, né? E a gente verifica aqui que o fundo já chegou a ter um preço de mercado de quase R$ 100 e caiu desde lá realmente do IPO, caindo como todos os outros fundos aí nesse período, né? Agora que os fundos estão aí praticamente se recuperando, né? Então, como eu falei, ele anuncia os seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência e paga no 10º dia útil, tá? Dentro da tese de investimento, ele pode seguir aí a estratégia de diversificação em imóveis logísticos, industriais, em varejo fora de shopping center e lajes ou edifícios comerciais. Então a gente verifica que normalmente está nesse patamar aqui de varejo, né? Tem ali imóvel logístico, inclusive, a gente vai ver essa especificação um pouquinho mais para baixo. Aqui é a demonstração de resultado. Então o fundo segue aí, né? Seguiu com as receitas imobiliárias previstas, um pequeno aumento em relação a abril, mas dentro ali da média do mês a mês, né? Receitas financeiras também não teve muita alteração. E o fundo então teve um resultado de 1.189 no mês de maio, e a distribuição foi de 1.150, né? Então abaixo aí dos resultados, 96,8% do resultado de maio, mas como a gente pega aqui o resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um pouquinho só, né? 0,5% acima dos seus resultados, né, de 13.280, distribuiu num total de 13.220 nos últimos 12 meses, como está destacado aqui em cima na sigla, né? E o dividend yield a valor de mercado ultrapassa 1%, né? Então no mês foi 1,12%, fechou a R$ 61, né? Então fechou mais de 1,10%, e na média dos últimos 12 meses distribuindo 1,08% de dividendos.
Dentro do portfólio, a gente verifica que o fundo segue, então, a estratégia ali, a política de investimento, né? Aqui a gente vê que setor aqui logístico, varejo alimentar, varejo fora de shopping, né? Call center, contact center e galpão também, galpão aí logístico. Então, dentro aqui das políticas de investimento do fundo, atualmente aí tem 5 imóveis, 4 locatários diferentes, e a gente verifica que tem imóvel em São Paulo, tem imóvel no Rio de Janeiro e tem imóvel lá no Rio Grande do Sul. E aqui são os percentuais, né? Apenas no Atento da Penha, o imóvel da Penha, ele tem apenas 50% de participação no imóvel, o restante participações integrais nos imóveis do seu portfólio. E aqui a gente verifica que dentro da composição do portfólio em relação ao valor de cada ativo, o que tem mais valor agregado é o Atento Madureira. Então, dentro dos seus imóveis, o principal aqui é o Atento Madureira, seguido do Jandira, lá no Rio Grande do Sul, né? E dentro do Sequoia aqui ele fala também das qualidades do seu portfólio. Então, portfólio diversificado, não acho diversificado, pode ser diversificado em segmento, mas ele é bem concentrado, apenas 4 inquilinos e 5 imóveis, né? Não acho o portfólio diversificado, também isso aqui não entraria dentro da minha política de investimento, né, em imóveis de tijolo. 100% de ocupação, beleza, 100% de ocupação, risquei aqui não sei porquê, mas 100% de ocupação. São 5 imóveis, 150 milhões de valor de ativo e 41.800 metros quadrados de área bruta locável. Bom, aqui a gente verifica também os percentuais em relação à receita principal, 22%, 25% vem do Atento Madureira, que é o maior, né? 22% vem lá da loja Magna, dos galpões, né, de Jandira e da Magna, depois o Atento Pen e depois da loja Habitart. Inclusive a loja Habitart, se eu não me engano, é a que tem maior valor agregado, né, por metro quadrado. E aqui dentro dos reajustes, próximos a serem reajustados aqui em setembro, né? Setembro, mais de 35% da receita será reajustada em setembro. Aqui é o gráfico da composição do patrimônio. Então, o maior patrimônio líquido vem do Atento Madureira, seguido do Jandira, depois do Magna, loja Habitart e do Atento Penha, que tem uma participação ali parcial de metade do imóvel, né? E passivos do fundo atual, 4 milhões e meio. O fundo não tem alavancagem, então, aí considerável, né? Ali dentro da expectativa de um imóvel aí totalmente quitado, né? O fundo praticamente só lucra com os imóveis, aí com os aluguéis, né? E aqui os gráficos da distribuição da atual ABL do fundo. Então, 39% está no Rio de Janeiro, concentração maior no Rio de Janeiro, mas bem distribuído entre os 3 estados aqui que ele possui imóvel. Em relação ao locatário, então, Atento, né? Como eu falei, está em 2 imóveis, né? Então, 39% das receitas vem da área bruta locável, está ocupada pela Atento. A Roma Oeste, que acabou de ajustar a terceira posição, né? Porque a Magna, que ocupa o galpão lá do Rio Grande do Sul, 28%. E essa aqui, a Machê, é daquela loja Habitart. Habitart, né? Então, loja de varejo. Alimentício, 8% apenas aí da área bruta locável, tá? Em relação aos contratos, 62%, que a maioria, então, são contratos típicos. Abaixo é o prazo médio de vencimento dos contratos, que a gente já viu, né? Então, 10%, que é o Atento da Penha, vence em 2024, né? Vamos acompanhar então aí essa renovatória, que é a localização geográfica. Aqui são as ocupações, todos 100%, como a gente já viu. O aluguel atual de cada loja, o que contribui mais aqui, então, é o Madureira, né? Seguido aqui da Magna SAP e da Jandira, praticamente com o mesmo aluguel, né? Depois Atento Penha e seguido da loja Habitart, menor que R$155 mil. E aqui são as avaliações em milhões de reais, ó. Como a gente já viu também lá na composição do patrimônio. E aqui a especificação de cada imóvel por fundo, aqui para o vídeo, né? Não ficar muito grande falando aqui do fundo. Baixa o relatório aí gerencial, né? Você entender as qualidades de cada imóvel, esse imóvel industrial aqui no polo industrial de Jandira, quais são as características, a avaliação do ativo, locatário, localização. Então você que está estudando aí o fundo para ver se vale a pena, né, investir. Então, isso aqui tem o relatório é bem completinho, com as informações aqui
bem detalhadas de cada ativo, então é importante você baixar o relatório aí, fazer essa leitura, esse estudo realmente aí do fundo, tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo Sequoia 3, é o SEQR11, relatório gerencial de maio. Para mim é um fundo que, né, não é diversificado, mas é um fundo que, dentro aí dos mitigadores de risco, fundo que não tem inadimplência, não tem alavancagem, os aluguéis ali bem estabilizados, bons imóveis, né, apesar de serem poucos, bons imóveis e contratos aí, contratos basicamente aí de médio prazo, né? Então, esses são os mitigadores de risco que eu vejo, né? O risco maior aqui é a concentração e também todos os imóveis ali são monoinquilinos, né? Então, esse aí também é os riscos que normalmente a gente avalia dentro ali dos fundos de tijolo, tá ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.